Pombagira Maria Molambo. Pombagira Maria Molambo. Alguns escrevem Molambo. A espiritualidade, isso não quer dizer que tenha de ser só com divindade, criada pelos hebreus. Já as entidades criadas pelos egípcios, que por sua vez também criaram a ressurreição e a reencarnação, isso durante a era das dinastias que duraram por volta de 3.300 anos, segundo a história. O fato da pessoa acreditar numa entidade, isso não quer dizer que está contra Deus. Exemplo, acreditar na história do país, de seu país, ou na história geral, a gente está acreditando numa entidade, que é a história. Acreditar na filosofia, estamos acreditando numa entidade, na ciência, outra entidade, na física e assim por diante. Quando acreditamos em personagens históricos, bíblicos, acreditamos numa entidade, como Moisés, Davi, Abraão, Noé, Jacó, e assim por diante. Personagens da ciência, Aristóteles, Sócrates, Arquimedes, Adam Smith e muitos outros. Para ser uma entidade, é necessário que a mesma tenha tido vida física ou dimensão física. Assim como um livro, para que ele exista, tem que haver um autor, que é a entidade. Como as entidades foram criadas pelos egípcios, certamente as primeiras entidades foram os faraós, iniciadas com Nermer e terminada com Cleópatra. As entidades egípcias da era dinástica dominou todo o continente africano, da mesma forma que as monarquias dominaram durante todo o poderio dinástico, com os bons faraós e os maus faraós. No Brasil, os escravos criaram ou descobriram ou surgiram diversas entidades pombageiras. As pombageiras também são e devem ser classificadas de primeira e segunda grandeza. Primeira grandeza e segunda grandeza. No Brasil, embora os livros narram a história de uma mulher que viveu várias encruzilhadas da vida, fato que perfeitamente justifica a história de uma pessoa durante a vida e a eternidade após sua morte. De acordo com relatos históricos, embora muito confusos, com datas e relatos desencontrados entre autores, até porque sua história só pôde ser divulgada 100 anos após sua morte, pelo fato de seu nome ter sido conjurado pela Igreja e a coroa de Portugal. Sua vida, ainda no Brasil colonial, sua história começou a ser escrita já no Brasil República. Seu nome, Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, casada com o Inconfidente Inácio José Alvarenga Peixoto. Sua vida, sua história, já escrita dentro da literatura e didática, todo brasileiro sabe. O que os brasileiros ainda não sabem é que sua vida vista pelos escravos contemporâneos dessa mulher. Bárbara Eliodora nasceu em São João del Rei em 1758. Casou-se em 1781. Bárbara já morava amaziada há uns 6 ou 7 anos com Alvarenga Peixoto, que era ouvidor da corte. Deste romance nasceu uma filha chamada Maria Efigênia. Pela lei da corte, um ouvidor não podia se envolver com negócios particulares. Daí a causa do concubinato, que durante o período seu enriquecimento
seus bens particulares estavam em nome de Bárbara. Sua fortuna já contava com fazenda de gado, fazenda de engenho, de cachaça e rapadura, fazenda de garimpo, e possuía cerca de 200 escravos. A corte portuguesa, tendo conhecimento disso, enviou ordens expressas ao bispo de Mariana por portaria que obrigasse Alvarenga Peixoto a se casar com Bárbara Heliodora em regime de comunhão de bens. Alvarenga, como advogado, doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Alvarenga, com receio às represálias da corte, deixou seu cargo de ouvidor em 1780 e se casou em 1781. Ainda assimilou a venda de pelo menos 50% de seus bens para seu então compadre João Rodrigues de Macedo, que residia no sul de Minas, em São Gonçalo do Almirante, na época, e hoje São Gonçalo do Sapucaí. Com seu envolvimento com a Inconfidência Mineira, seus bens foram confiscados pela coroa. Segundo os escravos, João Rodrigues Macedo só não foi indiciado na Inconfidência por ele ter uma certa amizade financeira com o governador da capitania, Visconde de Barbacena. O compadre emprestava dinheiro para o governador de maneira bem escusa. Por isso foi poupado. Bem como Alvarenga Peixoto preso, Bárbara foi para São Gonçalo cuidar de sua fazenda e garimpo, que estava em nome do compadre, e tocar a vida para frente. Num acidente de cavalo, aos 13 anos, sua filha mais velha, Maria Efigênia, morreu aos 13 anos de idade. Seus outros 3 filhos estudaram, embora a fazenda sendo sua, mas não estava em seu nome. Bárbara, com seus filhos já formados e todos com maioridade, Bárbara quis passar seus bens para seus filhos. O compadre legalmente era o legítimo proprietário. Ele negou a passar a escritura aos seus filhos e a denunciou como louca. Diante de todas essas decepções, passou os últimos anos de sua vida na miséria. Bárbara Heliodora viveu todas essas encruzilhadas da vida, vítimas da corrupção por todos os lados em sua existência. Por isso, os escravos umbandistas denominaram-na Pombagira Maria Molamba.